Platão. 10 reflexões sobre o mito do Anel de Giges. Há mais de 2000 anos, Platão escreveu uma obra que continua a iluminar os caminhos da ética, da política e da alma humana. Em A República, talvez seu diálogo mais influente, Platão investiga a natureza da justiça. E é nesse contexto que surge um dos mitos mais intrigantes da filosofia: o mito do Anel de Giges. A história começa com um homem comum. Giges era um simples pastor, leal ao rei da Lídia, vivendo uma vida de anonimato entre os campos e o silêncio das montanhas. Mas o destino, como tantas vezes acontece nos mitos, reservava-lhe algo extraordinário. Após uma violenta tempestade, uma fenda se abriu na terra. Movido pela curiosidade ou por um chamado invisível, Giges desceu pela rachadura. Lá dentro, encontrou um mundo estranho e antigo, uma caverna que parecia esquecida pelo tempo. No centro, o corpo colossal de um gigante jazia em silêncio. Em sua mão, um anel dourado, que Giges, quase sem pensar, retirou e guardou. De volta à superfície, algo estranho aconteceu. Durante uma reunião entre os pastores, Giges, ao girar o anel em seu dedo, percebeu que os outros não o viam mais. Ele havia desaparecido, ou melhor, se tornado invisível. A princípio, espanto, depois, compreensão, e então, desejo. Com o poder da invisibilidade, Giges já não era um simples pastor. Ele podia agir sem ser visto, escapar de qualquer punição, cometer qualquer ato sem enfrentar as consequências. O homem comum desapareceu. Em seu lugar, surgiu alguém capaz de tudo. Tomado pela ambição, Giges infiltrou-se no palácio real. Seduziu a rainha. Assassinou o rei. Tomou o trono para si, e ninguém jamais soube como. O mundo viu apenas o novo rei, não o caminho sombrio que o levou até lá. Platão conta essa história na República para lançar uma provocação. Se ninguém nos visse, se não houvesse punição, ainda assim agiríamos com justiça? Ou, o que nos mantém éticos é apenas o medo de sermos descobertos? O Anel de Giges não é apenas um artefato mágico, é um espelho da alma humana. Platão apresenta essa narrativa não para entreter, mas para provocar. Afinal, o que o impediria de agir injustamente se você soubesse que ninguém jamais descobriria? O que nos leva a fazer o bem? A consciência ou o medo de ser pego? É a partir desse dilema que surgem 10 reflexões fundamentais, que se entrelaçam e revelam as camadas mais profundas da alma humana. Primeiramente, o mito nos mostra que o poder de agir sem ser visto revela quem realmente somos. A invisibilidade, paradoxalmente, não esconde, ela desmascara. Quando não há mais regras externas, vigilância ou julgamento, sobra apenas o indivíduo diante de si mesmo. O que fazemos quando ninguém está olhando revela mais sobre nós do que qualquer ato público. Em segundo lugar, percebemos que a aparência de virtude costuma ser mais valorizada do que a virtude verdadeira. Vivemos em sociedades onde parecer justo pode ser mais útil do que realmente ser justo. O mito nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Muitos só agem corretamente porque estão sendo observados. Mas quando essa vigilância desaparece, a virtude aparente desaparece com ela. Em terceiro, compreendemos que o poder não corrompe necessariamente, mas revela a natureza interior de quem o possui. O anel não tornou Giges injusto, ele apenas libertou aquilo que já existia em seu interior. O poder absoluto funciona como um espelho, ele não cria, apenas mostra. Em quarto lugar, Platão nos conduz à ideia de que a justiça verdadeira nasce da ordem interior da alma. Segundo ele, uma alma justa é aquela em que a razão comanda, o espírito auxilia e os desejos obedecem. Quando essa harmonia se rompe, o caos se instala. O anel permite que os desejos falem mais alto, mas é a razão quem deve governar.
O quinto ponto nos lembra que a injustiça pode parecer vantajosa, mas traz sofrimento interior. Giges conquistou o trono, a rainha, o poder. Mas será que dormia em paz? Platão nos diz que a alma injusta é inquieta, desordenada, fragmentada. A verdadeira felicidade não está em conquistar tudo, mas em viver em paz consigo mesmo. O sexto aspecto destaca que o mérito moral só existe quando há liberdade real de escolha. Se só escolhemos o bem quando temos medo da punição, nossa virtude é frágil. O valor moral está em escolher a justiça mesmo quando ela não traz recompensas. O anel nos pergunta, em silêncio: se ninguém nunca souber, você ainda escolheria o bem? Em sétimo lugar, notamos que as normas sociais podem moldar comportamentos, mas não transformam o caráter. Leis, câmeras, regras e punições funcionam como contenções, mas, ao desaparecerem, a alma é exposta. O mito revela que o justo verdadeiro não depende de barreiras externas. Ele é movido por princípios internos. O oitavo ensinamento mostra que o olhar mais importante não é o dos outros, mas o da própria consciência. Quando o mundo se cala, a consciência fala, e ela não pode ser enganada. A justiça que nasce desse olhar interior é mais duradoura, mais firme, mais real do que qualquer reconhecimento externo. O nono ponto é um alerta. A liberdade sem sabedoria leva à autodestruição. Ter liberdade absoluta sem autodomínio é caminhar para o abismo. O anel deu a Giges liberdade total, mas ele não tinha sabedoria para guiá-la. A filosofia ensina que a verdadeira liberdade só existe quando é orientada pela razão e pela virtude. E, finalmente, o 10º ensinamento nos coloca diante da escolha mais fundamental: ser ou parecer. Preferimos ser justos de verdade, ainda que invisíveis, ou apenas parecer justos diante dos outros? Em um mundo que valoriza imagens, Platão nos convida a buscar a essência. A justiça que ninguém vê ainda assim vale. Talvez valha até mais. O mito do Anel de Giges não é apenas uma fábula antiga. É um espelho. Um teste silencioso. Ele nos obriga a olhar para dentro e nos perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Platão não está interessado em nossa reputação, mas em nossa alma. Ele quer saber se somos capazes de escolher o bem mesmo quando não há aplausos, nem prêmios, nem testemunhas. E essa talvez seja a definição mais pura da justiça: fazer o que é certo, mesmo quando apenas você saberá disso. No fim, a pergunta permanece: e se fosse você com o Anel de Giges, o que faria? Essa não é apenas uma questão hipotética. É uma porta aberta para dentro de nós mesmos. E talvez, justamente por isso, ela continue ecoando pelos séculos. Se essa reflexão despertou algo em você, se por um instante você se pegou pensando no que faria se tivesse o Anel de Giges, ou se simplesmente sentiu que a filosofia ainda tem muito a nos ensinar sobre quem somos quando ninguém nos observa, então, permita que essa jornada continue. Curta este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com quem, como você, busca sentido em meio ao ruído. E deixe nos comentários o que você acredita que revela o verdadeiro caráter de alguém. Sua presença aqui é parte do que dá sentido a este canal. Se deseja seguir explorando os mistérios da alma humana com os grandes pensadores da história, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite à introspecção, uma pausa para pensar e um lembrete de que, mesmo invisíveis aos olhos do mundo, nossas escolhas continuam moldando quem somos. Até a próxima reflexão.